dia 29 de abril de 2020 e você está ouvindo o episódio número 18 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista, Rodrigo Balbino e Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje você vai ouvir sobre hypes, né? Sobre a gente tem que usar tudo que sai, né? Tudo que é novo, tudo que a tecnologia lança, né? Tudo que é produto novo, a galera quer começar utilizando. A gente quer surfar as ondas da tecnologia. Isso talvez seja como é que eu posso dizer, um defeito, né? Dos programadores e da galera que é inovação e tal. A gente quer sempre estar um passo à frente, vamos dizer assim. E como eu tô pistola essa semana, eu já vou começar com uma discussão aqui, trazendo um conteúdo pra gente discutir. Basicamente é um cara, o Level CEO, depois vocês olhem no Twitter aí, Level CEO com S, né, SEO. Ele basicamente é um cara, ele tem 3, 4 startups, 3 negócios digitais, de sucesso inclusive, e ele defende o seguinte, cara, ele ganha uma grana, ele fatura alto, e ele ganha uma grana com os negócios dele, e os negócios dele são simplesmente jQuery, simplesmente PHP, simplesmente um web server simples, um SQLite por trás, um banco sim, MySQL por trás, sabe? O simples, o básico, o feijão com arroz que a gente fala. E por que eu tô trazendo essa discussão e já trazendo esse exemplo? Porque eu vejo nas empresas, né, ao longo de quase todas que eu passei, algumas, não todas, mas quase todas, que, cara, a galera quer surfar as ondas, né? Lançou um jQuery novo, vamos baixar a versão. Lançou um framework novo, vamos utilizar. Lançou um Kubernetes, vamos implantar. A galera nem sabe o que é, nem sabe se aquilo serve para a empresa dele, nem sabe se aquilo se encaixa na cultura da empresa. Você tem várias questões para discutir sobre isso. Não é só a tecnologia em si. E um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. E, cara, trazendo esse caso, o cara ele tem negócios que fatura alto, fazendo feijão com arroz, fazendo o básico. Um web server, um Apache Server com PHP, um SQLite, um MySQL por trás, com milhões de requisições por trás. Isso é até legal, porque muitas vezes a gente nem olha a documentação das coisas, né? Lançou, vamos usar. Lançou, baixa, instala, roda, vai produção. E aí é até o problema de segurança também, né? Mas a gente simplesmente instala e tá usando pela hype, pela onda. A onda veio e surfou, a gente não sabe simplesmente deixar a onda passar, né? A gente quer surfar ela. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, né? E pra gente discutir e falar aqui no episódio de hoje. Vale a pena surfar as ondas? A gente tem que surfar tudo isso? O quanto vocês acham que é relevante profissionalmente para cada um ter que surfar ou não necessariamente surfar, né, mas aprender sobre o que estão falando, sobre o mercado está falando? Então fica aí esse exemplo, né, de modelo. Depois a gente posta nos links aqui pra galera acompanhar o cara, dando até mais audiência pro cara, mas enfim, acho que exemplos bons têm que ser seguidos. E, cara, basicamente ele defende isso. Ele fatura milhões fazendo feijão com arroz. Enquanto eu vejo muitas pessoas aí não sabem fazer o feijão com arroz, já quer fazer o ultra prato gourmet e fode com tudo e ainda gasta mais dinheiro. Fala aí, Rodrigo. Eu fiquei curioso agora. Qual que é o negócio do cara aí, mano? Quero ganhar milhões também. Aliás, o negócio dele é turismo, por incrível que pareça. Ele tem um site de pesquisa de locais, o outro... cara, são 3, 4 negócios. Eu posto aqui depois pra galera dar uma olhada, mas um é de pesquisa de locais. O bairro tal de São Paulo, o que a galera fala? É um bairro bom pra comer, é um bairro bom pra balada, tipo isso. O outro é literalmente de viagem mesmo, turismo de passagem aérea, hotel e tudo mais. E tem um terceiro que acho que ele tem um livro falando sobre startups, sobre negócios digitais e tal. Cara, é fantástico. Inclusive eu bati um papo com ele fiz algumas perguntas pra ele pelo Twitter e... super prestativo, respondeu bate-pronto, enfim. E o cara defende isso, assim, uso simples, faço simples e vai funcionar. Tanto que um dos projetos dele, se eu não me engano, ele usa SQLite, mano. SQLite. E o bagulho tem não sei quantas requisições por trás, não sei quantas threads. Mas é o que eu falei, cara, é basicamente você saber fazer o feijão com arroz e usar direito, as coisas funcionam. E a gente vê hoje a galera quer usar tudo de tudo e não faz nada direito. A gente só tem gasto, traz problema, traz legado, enfim. Queria que vocês dissertassem... Castar pistola mesmo, né? Não para de falar, cara, aguenta aí, segura. Cara, hoje ele tá na sexta marcha. Respirei. Respira. Mano, isso daí que você tá falando me lembra o filme do Indiana Jones lá. Você lembra que tem uma hora lá que o cara vem, faz mó show-off, começa a balançar lá a espada lá, começa a fazer um show-off maluco, ele só saca o revólver, dá um tiro, acabou a treta. Exato, é um bom exemplo. Ele fez o básico ali. Bom, vamos lá. Vou começar com uma pergunta, pra vocês se entusiasmarem que nem eu, ou talvez ficarem tão putos que nem eu tô. Mas vamos lá. Ao longo da carreira de vocês, o que vocês viram disso, né? As empresas que vocês trabalharam, todo mundo queria estar sempre atualizado. Eu falo corporativamente, tá? As empresas, elas queriam estar atualizadas, tem que usar tudo que saiu, ou eram mais conservadoras? Calma, pé no chão, vamos entender se a tecnologia é pra gente ou não é. Então, pensando do ponto de vista de empresa, qual a experiência de vocês?
É difícil quando você fala empresa, porque a empresa quem faz são os funcionários, né? Em teoria, né? Deveria ser. E geralmente você vê esse lado conservador das empresas, a partir das empresas. As empresas não querem que você tente novas tecnologias. Essas empresas mais tradicionais, né? Elas não querem que você tente novas tecnologias, não querem que você crie algo novo. Ela quer que você resolva o problema do cliente e pronto, acabou. Como você vai resolver, se você vai usar tecnologia de ponta, se você vai usar o COBOL lá, o cara quer que você entregue e a tempo. Então, passei por várias empresas aí que são bem consolidadas assim, e geralmente trabalhei com tecnologia antiga, ultrapassada. Eu lembro que acho que em 2013 mais ou menos, 2015, cara, eu tava trabalhando com ASP clássico numa empresa de seguro gigante, multinacional, e com ASP clássico lá pra eles, e eu louco pra implementar lá o MVCzinho lá, fazer algumas brincadeirinhas, e não, cara, era MVC, ou era ASP clássico. Paralelo ao que você tá falando, uma das que eu trabalhei era, no auge do MVC, era o WebForms. Então eu tava fazendo tudo em WebForms, mas já tava em várias coisas novas já. E contrapartida, você vê ao mesmo tempo acontecendo, inclusive nesse caso do ASP clássico aí, que a gente, como desenvolvedor, quer sempre trazer tecnologia avançada. E o pior é que não é tão avançado, né? Porque se você está trabalhando com ASP clássico, eu quero trazer uma tecnologia melhor, não é nem a de ponta, né? Não quero surfar, eu quero trazer uma tecnologia melhor. E você vê uma resistência, uma certa resistência das empresas, porque para ela o que está funcionando tá bom ali. Mas vamos debatendo ainda nesse caminho aí. Funcionou, tá valendo, né, Vini? Funcionou, botou no ar, já era. Rapaz, não é bem assim não. Não é bem assim não. Vamos contar um caos aqui, né? Já que o caos está falando tão rápido, vamos falar bem devagar hoje. Já que a tecnologia anda tão avançada, vamos falar mais devagar. Né? Eu tive um gerente que trabalhou comigo, ele falava que a gente nunca deve usar a versão 1.0. Sempre, no mínimo, tem que esperar a versão 1.1, que é ao mínimo de maturação para que aquele produto possa ter dentro do mercado. Né? A versão 1.0 sempre vem cheia de bugs, é a questão de entusiasta, é lançamento, então vai um monte de gente usar, vai ter um monte de bug, aí eles vão corrigir, na versão 1.1 vai estar mais estável, né? E aí a gente começa realmente a utilizar. É o LTS, né? Vai usar a versão LTS. Exato. Para quem tá ouvindo e não sabe, o que é um LTS? A nomenclatura exatamente, não me lembro disso. Mas é a versão estável, testada. Eu não lembro. É a versão que é testada, validada e, cara, essa tá funcionando, a gente não vai mexer nela, não vai quebrar, use essa. Não, eu não digo nem só essa questão de versão, né, Rodrigo? Vamos trazer isso para sistemas operacionais, por exemplo, né? Quanto tempo, vamos trazer isso para o mundo Windows, porque é o mundo desktop, né, que a maioria das empresas utilizam em larga escala. Quanto tempo as empresas demoraram para migrar do Windows 98 para o XP? Né? E olha o que nós tivemos. O Windows ME, conhecido popularmente entre a área de TI como Merda Edition, né? O Windows 2000 Professional, para depois vir o Windows XP. E mesmo assim, só a partir do Service Pack 2 do Windows XP que a galera começou realmente a pegar o Windows XP. Aí veio o Windows Vista, a galera não consumiu, foi direto para o Windows 7. Né? Então o pessoal sempre pula algumas casas. E o Windows Server ele segue quase que a mesma toada. Na época que eu era consultor, muitas empresas migraram do Windows NT para 2003, não para, por exemplo, o Windows 2000, que era a moda. Quem estava no 2003 não foi para o Windows 2000 em 2008, esperou 2008 R2 para poder começar a migrar. Então é comum, por exemplo, na área de infraestrutura, a galera sempre esperar um pouco mais, até por causa dos investimentos. Lógico, hoje em dia a coisa tem mudado com o cloud, o pessoal tem experimentado, até facilitou um pouco mais o uso de sistemas operacionais recentes, as empresas também aprenderam um pouco mais a
a desenvolver um sistema operacional sem tantos bugs na versão starter, né? Mas ainda assim, a gente tem muita resistência em questão de ficar mudando, porque do ponto de vista de infraestrutura é muito mais caro mudar do que do ponto de vista de desenvolvimento, que seria adotar um novo framework, e aí as coisas novas podem linkar com as antigas, por causa de API, esse tipo de coisa que a gente tem hoje em dia, né? Mas é muito mais difícil a área de infraestrutura se atualizar em relação à área de desenvolvimento nesse sentido, por causa de custo mesmo, dinheiro. Eu acho que além do custo, você tem a questão, a própria infraestrutura, ela suporta muita coisa. Então, qualquer atualização que você queira fazer, como é que eu posso dizer assim, prematura, né? Eu ia falar premeditado, mas prematuro, você pode causar um impacto muito grande, né? E aí isso é um problema. Se você não tem uma infra bem planejada, qualquer atualização, qualquer mexida que você faça, independente de atualização, já é um problema, né? Então a atualização ainda é mais ainda. E um pouquinho do que o Rodrigo falou, quando você tem uma versão release candidate, né? E depois ele vai fazer um comentário aí. Uma release candidate, por exemplo, o próprio fabricante, fornecedor, etc., ele já avisa, é candidata a release. Pode ser que tenha atualização, pode ser que tenha bug. Então, ninguém em sã consciência tem que pôr isso em produção. O cara tem que... Você pode, como desenvolvedor, testar, atualizar o seu projeto localmente, ver se não quebra, ver retrocompatibilidade, etc, etc, etc. Mas não pôr isso em produção. O ponto é que, às vezes, por exemplo, independente da release candidate, uma versão nova mesmo, seja, estou na 1.0 ou lançar a 1.1, o cara já quer usar, ou lançar a 2.0, o cara já quer usar. Mesmo que seja uma versão estável, isso traz um risco muito grande, em vários sentidos, porém, se você tem uma infra bem estruturada, uma aplicação bem estruturada e todo um processo para controlar isso, não vejo problema nenhum. Aliás, é tema para o próximo episódio que a gente vai falar de hardening, pelo menos, algo que deveria ser feito constantemente, mas enfim... Eu queria colocar um ponto sobre isso daí, mas antes só corrigindo o que eu falei lá do LTS, né, que é o Long Term Support, que é a versão que o cara vai te dar o suporte por mais tempo, aquela versão que ele vai te garantir que vai estar em funcionalidade, que não vai dar... se tiver problema eles vão corrigir, né, não é que ela não vai ter atualização, mas tá associado a uma versão que ela é mais segura, assim, né, o cara vai te dar o suporte se houver algum problema. A gente tem esse exemplo com sistemas operacionais. Eles são de longo tempo, né? Um ciclo de um sistema operacional geralmente dura em torno de 10 anos para que ele perda completamente a sua validade de uso. Sim. Aí, voltando naquele ponto que eu queria comentar, é o seguinte. Como que a gente faz usando um sistema operacional, por exemplo? Porque a gente tem que estar sempre em atualização, só que às vezes vem atualizações que ela quebra o seu sistema, inesperada, assim, é uma atualização que chegou e derrubou, e geralmente a gente acaba desativando a atualização automática para evitar esse tipo de coisa. E com isso você acaba criando um outro problema, que é talvez você fique desatualizado por um tempo e seria problema de segurança. Tipo, não só segurança, estabilidade, correção de patches, correção de problemas. Cara, é assim, né? Por isso que o ciclo, sempre quando a gente vai fazer uma atualização de alguma coisa, tem o mesmo princípio, por exemplo, que a gente tem com softwares que os nossos desenvolvedores trazem para produção. Um exemplo, né? Ele tem que ser homologado, mesmo que o fabricante vai lá e passou pelos processos dele, em teoria de desenvolvimento, ciclo de teste integrado, de QA, para então entregar para o usuário final, no caso a gente de infraestrutura que vai aplicar. Mesmo assim, a gente ainda não fica completamente seguro, a gente cria ambientes apartados. Hoje com virtualização é muito fácil criar isso, antigamente era mais difícil, né? Mas criamos ambientes apartados para a gente testar, no mínimo, se aquele update não vai literalmente quebrar a máquina, né? Aí dá boot, dá 2, 3, 5, 6 boots na mesma máquina, depois de aplicado o patch, para ver se realmente aquilo não travou o sistema operacional de alguma forma. Esse que é o mecanismo mínimo básico para você avaliar, por exemplo, um patch. A gente poderia ter levado esse tipo de conversa pro final do episódio, porque isso daqui é meio que como resolver o problema que a gente ia começar a falar, né? Eu acho que pra causar treta... pra causar treta, eu acho que vocês dois foram pro lado errado, porque a questão é a seguinte, o meu ponto é o seguinte, a gente precisa se preocupar com tanta atualização,
Porque a gente usa muita coisa. Foi isso que eu falei, a gente quer surfar todas as ondas que aparecem, a gente quer surfar. Então mas os updates a gente entram nesse cenário. Beleza, mas a gente precisa de um ambiente com 5, 6, 10 coisas diferentes, enquanto eu podia ter só... Não. Então, é isso que eu tô falando. Meu ponto é, eu posso ter um sistema operacional Linux, um Ubuntu, beleza. Aí, nesse Ubuntu eu tenho um Apache Server, web server, ponto. Aí eu tenho um MySQL instalado e minha aplicação rodando em PHP. Eu tenho 4 coisas pra me preocupar, 3 coisas pra me preocupar, que a linguagem não precisa ficar atualizando tanto, né? Uma ou outra coisa de framework. Mas são 3, 4 coisas pra me preocupar. Agora, se eu tenho o balance não sei do que, 52 máquinas para instalar, para escalar do web server, mais 80 máquinas do meu banco de dados, mais 75 framework diferentes que eu uso no meu front-end, porque eu quero que quando o usuário clica, dá um mortal para trás, pisca a tela e fala com ele. Aí, então, você tem 100 coisas para se preocupar com patch, com atualização, com hardware, com um monte de coisa. E esse é o ponto da discussão que eu trouxe. Não precisamos de tudo isso. A gente precisa de um banco de dados, um web server e uma linguagem. Acabou. Aí a gente volta até num ponto. O monolítico é problema? Ou ele sempre foi muito mal utilizado? Porque na empresa que os senhores trabalham, por exemplo, tem uma página do mesmo site que usa 4, 5 frameworks diferentes. É Webforms, Razor, MVC, Angular e o Google Clojure. Tem 5 coisas diferentes na mesma página. React também. Cara, 5 coisas diferentes na mesma página. Além de ser um absurdo tecnicamente, traz um risco de segurança. Aí tá com problema de performance no site. Putz, o que será que aconteceu? Caiu a nuvem. Aí vai o cara de infra olhar a nuvem, vai o cara de infra olhar a máquina, vai olhar o banco. E cara, você tem um puta problema na frente. Então, o que eu trouxe pra gente debater e pra gente discutir, não que a conversa esteja indo pro lado errado, não. Eu só tô querendo causar treta mesmo. É tipo isso, a gente tem que se preocupar com a atualização, patches, que o Vini falou, cara, pra mim que sou de segurança, isso é fundamental. Você tem que tacar a última versão sempre, né? A última versão estável sempre, é isso que eu diria. Mas quando você tem 1000 coisas pra administrar, é impossível você ter manter isso atualizado ou até administrável mesmo. Quando você tem 2, 3 pra se preocupar, aí é muito mais fácil. Tem nem como traquear uma coisa dessa, né? Exato. Se começa a crescer muito, você Exato. perde o controle. Uma já começa a complicar. Uma já é difícil, cara. Você entender quais os problemas, quais as falhas de segurança, o que pode te prejudicar ou não. Imagine você utilizando 6 tecnologias diferentes dentro do sistema. Então vamos pra essa linha, cara. A gente tem bastante insumo. Nosso problema é as pessoas. Já convenci bastante insumo pra isso. O meu problema é o desenvolvedor. Pronto, resolvido. Cara, não, o desenvolvedor é bucha de canhão, cara. O cara, ele é o cara que tá lá na frente lá e ele que toma a chibatada. Muitas das vezes o que acontece é a empresa contrata uma empresa terceira para trazer um projeto pronto, sem alinhar tecnicamente com os desenvolvedores de dentro. Outra hora você compra um produto já em andamento e a galera pega esse produto e continua. Outra hora a empresa adquire uma outra empresa que já tem uma stack e daí vai desenvolvendo. Cara, áreas que não se comunicam e daí quando você vai conversar entre sistemas, você precisa fazer alguma coisa, criar algum middleware, alguma coisa ali para poder fazer essa comunicação. Então tem N fatores. É claro que desenvolvedor também tem uma parcela gigantesca de culpa aí, porque a gente tem que... Cara, você tem que socar o cara até dizer chega, mano. O cara vem com uma nova ideia ali, porra, vamos implementar uma nova tecnologia. O cara tem que parar e falar, mano, peraí, faz sentido? Por que precisamos disso? Por que não a outra? Isso já não satisfaz? Isso não satisfaz? O que isso é melhor do que aquilo? Levar a conversa pro lado técnico, realmente. Sim. O cara, ele vai vir com conversa do que ele escuta. Às vezes ele escutou, ele tá fazendo um MBA, ou ele tá conversando com pessoas de outra empresa, e daí o cara fala, não, porque essa linguagem que eu estou usando é muito melhor do que não sei o quê. E o cara vem com isso na cabeça. Ele fala, não, trouxe um milagre aqui que vai salvar a empresa. E pra ele tá achando que ele trouxe uma coisa melhor. Pode ser que funcione melhor, pode ser que funcione melhor na empresa do cara, pode ser que funcione melhor mesmo dentro da sua empresa. Só que assim, você precisa de uma análise técnica. Eu gosto de pensar o seguinte,
toda vez que eu vou implementar uma tecnologia que eu não conheço, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, por que essa tecnologia foi desenvolvida? Qual que é o problema que ela quis resolver com isso? Porque você já tem outras tecnologias que resolvem o seu problema, mas por que eu devo usar essa e não essa? E se você fazer essa primeira pergunta de que qual é o problema que ela está resolvendo, cara, você já elimina 1 milhão de tecnologias que você ia colocar aí sem necessidade. Por exemplo, como o Cássio estava falando de tecnologias aí, ele citou, tipo, por exemplo, o Kubernetes. O Kubernetes, você escuta muito falar, ele tá na onda ali, né? Ele tá na hype ali. Ele é o tsunami, né? E este cara, na maioria dos casos, ele faz sentido. Porque ele vem resolver um problema que é de escalar. Você precisa escalar a sua aplicação. Cara, se você montar seu ambientezinho ali com Kubernetes, bonitinho, configuradinho, mamão com açúcar, ele escalar. Inclusive, se você deixar lá, ele escalar sozinho. Se você configurar ele lá, né? Preparar seu HPA, ele vai escalar tudo sozinho. Quando precisar, ele vai descer de novo as máquinas e tudo mais. Só que, às vezes, você é um entusiasta e está criando um blog, por exemplo. Tem um blogzinho no WordPress. Cara, não faz sentido nenhum você subir toda essa infraestrutura, você ter todo esse trabalho, você vai um gasto maior e, na verdade, você precisaria, sei lá, se você não é um escritor assíduo ali, você não está escrevendo todo dia, às vezes compensa você colocar um HTML puro, sobe um HTML puro ali, pronto, acabou. Isso resolve o seu problema. E geralmente a gente corre atrás desse tipo da hype, né? Você corre atrás de framework, corre atrás de tecnologias que faz um serviço muito bom, mas não é pra você ali, não é pra aquele momento ali. É o famoso matar mosca com canhão, né? Com tiro de canhão. Não, eu acho que nem você comentou um ponto legal. O próprio WordPress é um bom exemplo, né? É um MySQL com PHP, você precisa de um web server com um sistema operacional rodando. Simples. Você não precisa de 500 máquinas e tudo mais. Até assim, vamos lá. Eu sou um blogueiro de sucesso, o meu WordPress tem 1 milhão de acessos. Eu preciso escalar isso? Qual a capacidade... E aí é uma pergunta que eu não sei responder e não sei se vocês sabem, mas qual a capacidade máxima de uma máquina, sei lá, vamos chutar aqui uma máquina, um processador aí octa-core, 2.8 GHz, 32 GB de RAM. 32 GB de RAM. Nada além do comum. Essa máquina, com o Linux mínimo que precisa para rodar um Apache, sei lá qual que é o servidor que precisa, com o WordPress e o MySQL. Qual a capacidade máxima dela? Para eu chegar no 100% de processamento dela, que vai ser o acesso do meu blog. Eu consigo falar o número? É 1 milhão? É 500 mil? Ninguém sabe responder essa pergunta. Ou quem quer que saiba não fez essa conta para falar, não. Precisa pôr um balance na frente, 8 máquinas para trás para escalar, subir na nuvem, com uma imagem... Cara, às vezes você nem precisa disso. Por mais que você tenha essa quantidade de acessos, qual é o máximo que você consegue com um computador, com uma máquina? Aí eu tive um problema, aí trazendo pra talvez responder essa pergunta, eu tive um problema numa empresa uma vez, que tinha poucas máquinas, era IS na época, nessa de web server, de webforms, né, de ASP.NET. Usava IS, Windows 2013 na época, e a máquina estava topando 100% de processamento. Uma das máquinas. Eu fui entrar no servidor para ver, tinha Media Player instalado na máquina, tinha Chrome instalado na máquina, tinha uns bagulho rodando na máquina que não precisava, a máquina era um servidor, ela tem que servir. Servir o quê? Uma aplicação web. Esse é o propósito dela. Não tem que ter o serviço de impressão rodando no Windows. Sabe? É umas coisas que essas pessoas não se preocupam em fazer. Subir um servidor tá rodando. Mas tá rodando com tudo que precisa ou com um monte de coisas desnecessárias? Então, assim, esse é o meu ponto. Às vezes a gente não para fazer um hardening da máquina, de pôr o mínimo necessário. Beleza, agora eu tô usando 100% da minha máquina. É igual falar assim, cara, vai correr uma maratona. Você não vai comer uma feijoada antes de correr a maratona. Você vai se preparar, você vai treinar e vai correr a maratona com o teu mínimo. Você vai com o shortinho, a camisetinha e o número pendurado da prova. É isso que você vai fazer. Você não vai com uma blusa, você não vai com a mochila nas costas. Você vai para dar o seu máximo com o mínimo necessário. Então, assim, eu vejo máquina, eu vejo servidor, eu vejo a galera fazendo um monte de coisa que, cara, por muitas vezes eu também fiz. Não, legal, vamos escalar, vamos usar balas, vamos usar nuvem, vamos usar 80 Nginx pra fazer proxy, pra não sei o quê. Legal, é bacana usar essas coisas, entender de arquitetura, né? Mas a gente precisa de toda essa arquitetura, precisamos de toda essa engenharia para uma simples aplicação web. É uma aplicação web, gente. A gente não tá construindo o YouTube, o Google, que tem bilhões de requisições do mundo inteiro.
A gente tá construindo uma porra de um site, cara. Um e-commerce que vai ter 20 mil acessos no dia, 30 mil acessos no dia. Então é isso que é foda. E a gente não precisa surfar. Respondendo a pergunta do episódio, eu acho que a gente não precisa surfar do ponto de vista corporativo para negócios serem sustentáveis. Porque você cai em outro problema, né? Aí agora a squad, a tribo, o índio, o chefe, cada um quer usar uma tecnologia, cada um quer subir um framework de metodologia, né? Um CI e um CD diferente, a máquina diferente, a linguagem diferente. Aí como é que fica a segurança de tudo? Já cagou. Aí tem um cara de infra bom em tudo? Não tem. Então quem que sustenta tudo isso? Então, aí cai pra nuvem, aí o custo é absurdo, porque não é de graça. Então, cara, não adianta. Por muitas vezes eu surfei essas ondas, eu ainda surfo do ponto de vista de aprendizado. Não é porque lançou um negócio que eu não tô usando, que eu não vou aprender, eu não vou entender o que é, pra que serve. Que é o que o Rodrigo falou, putz, lançou uma tecnologia nova, pra que ela serve? Pra que ela foi criada? Deixa eu entender. Então pra não matar mosca com canhão, ou não ficar dando a facada no dragão, né? Você também não vai conseguir, você precisa da arma correta pra tecnologia correta, é exatamente isso. Queria então, dar uma facada no dragão. Pra mim o problema é o infra. Em defesa do Docker, você até tocou num ponto interessante do mínimo viável, ou o quão até onde minha máquina vai, tipo, qual é o máximo que ela pode dar. Ele veio para resolver esse tipo de problema, porque antigamente as aplicações você precisava dos servidores físicos e rodando lá o IS, e se você precisasse escalar, você precisaria de mais um servidor, e, cara, era um trampo fodido. Hoje, com Docker, o que ele faz? Ele gera uma imagem virtualzinha lá, com o mínimo. Exatamente. Ele não tem nada. Inclusive, você consegue enxugar cada vez mais, você consegue modificar essas imagens para deixar mais do que o mínimo, tipo... se você precisa de alguma ferramenta específica, você gera uma outra imagem com só esta ferramenta que você precisa e coloca nessa imagem lá. Então, a ideia beleza, se você não está preocupado se você não quer se preocupar com o servidor ou tudo mais, pega a imagem mais limpa e coloca só o que você precisa para rodar. Existe o manual lá, as boas práticas para você utilizar. Tem muita gente que não usa, acaba entupindo a máquina, entupindo o Docker lá de coisas, manda o Docker fazer build, cara, infla ele, e daí meio que não serve de muito. E daí você sobe uma máquina gigantesca lá também, e sem necessidade. Então o ideal é a história do manual lá, né, mano? Você, cara... Leia o manualzinho. Leia as instruções. Pra você. Tem a comunidade costuma usar lá o RT. Como que é? RT FM. Read the fuck manual. Porque é simples, cara. Tá lá. A galera criou. O cara que criou, ele escreveu pra você. Olha, use desta forma. Ele sabe o que precisa, exatamente. Sim, use desta forma. E geralmente a galera não faz isso, né? O pessoal acaba... Pega o negócio ali, sai na loucura, sai desenvolvendo. Eu já desenvolvi muito, assim. Eu aprendi desenvolvendo assim. Eu também. Pulei na piscina ali sem saber nadar, comecei a desenvolver, saiu um monte de besteira. E daí, quando você começa a pensar nas coisas, você fala, caramba, mas não faz sentido assim. E daí, quando você vai procurar, você já encontra a porra de um livro lá que chama Design Patterns, que é uma galera foda pra caralho, que pensou em várias situações dentro das empresas e tudo mais, de como você desenvolve, e quando você cai nesse problema, porque geralmente o problema geralmente é o mesmo, é como você lidar com os dados. E os caras chegaram, eles conseguiram entender uma forma de, cara, faça dessa forma. A gente já tentou de várias outras formas, todas foram merdas. Vamos buscar este padrãozinho aqui, e ele é testado, ele é quase um método científico, né? Porque ele é testado diariamente e a galera sempre apoia e melhora ou lança uma versão aperfeiçoada daquilo. Só que esquecemos de ler o manual. Você quer ver um exemplo besta, até puxando isso que você falou, besta, mas feijão com arroz, né? Os próprios princípios de Solid. Se você for olhar o S lá de Single Responsibility, cara, o método, a classe tem que fazer uma responsabilidade, uma coisa, ponto final.
Aí você pega um método em orientação a objeto que tem 70 mil linhas, mano. Você pega um método que o cara escreveu em VB6 no método. O cara fez a porra do linguição, você tem que dar scroll a vida inteira, imprimir o código pra você poder conseguir ver o código. Porque o cara faz 500 coisas no código. Aí você vem agora na outra onda, né, dos microserviços. Que até surgiu um post esses dias aí que viram que não é tão legal assim. Mas assim, você pega um microserviço, que deveria fazer uma micro coisa, e você tem um microserviço que é um sistema inteiro. Você, né, você manda o parâmetro lá, o bagulho faz tudo. Cadastra, exclui, já pesquisa, o CRUD inteiro num serviço só. Dependendo do if que você passa, tem 500 if lá dentro. Já cagou na performance, já cagou na complexidade ciclomática. Então, mano, é isso, tipo... Também, é o que você falou, a galera precisa se orientar. Porra, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo o mínimo, ou eu tô usando demais as coisas. Cultura, né, de novo. Mas isso acho que vai além da cultura. Vem um pouquinho da educação técnica, né? Tipo, são coisas técnicas. Lê o manual, aprende pra que aquilo serve. Complementa aí. Cara, sabe uma coisa que eu penso, que eu imagino, dá pra fazer um paralelo aí, que é igual fotógrafo. Você pega um cara aí que quer aprender fotografia, a primeira coisa que ele faz é comprar a melhor câmera que tem, comprar a melhor lente e sai arrebentando, sai tirando foto. Só que só na lente o cara já pagou 7 mil reais, o cara não sabe o que ele tá fazendo, ele só pegou o bagulho e sai tirando foto aí. Vai sair algumas boas, porque a câmera ajuda muito, a lente também. E se você pegar um fotógrafo que tá há anos ali, um fotógrafo conceituado, e der uma lata... Já viu as fotografias que os caras fazem em latinha? Você faz um furinho? Já. Mano, o cara vai fazer uma foto fodida, porque existe N técnicas ali. A câmera, ela não é a ferramenta completa do cara. A câmera é um complemento. É claro que uma câmera melhor vai dar um melhor resultado. Mas não é só isso. Antes de você necessitar da câmera, você tem que aprender uma série de outras coisas. Tipo, como focar o alvo, velocidade e o caralho A4 lá. Que se você tivesse lido isso antes de comprar a câmera, talvez você ia economizar seu tempo, você ia economizar seu dinheiro e até chegar ao nível profissional de você entender que você fala, beleza, a câmera está me impedindo de evoluir. Agora eu preciso trocar a câmera. Aí sim, aí é meio que acontece com a gente. A gente começa a desenvolver e alguém falou de uma versão. Porra, saiu a versão nova do JavaScript. O cara já começa a implementar, já começa a meter pau lá. E quando ele vai ver, vários serviços aí que você dependia, serviço em nuvem, elas não dão suporte a essa linguagem ainda. Então, cara, você vai quebrar sua aplicação. Tipo, você se adiantou ali, você quis surfar na onda, mas você acabou criando um problema que não deveria ter existido. Lógico também, até complementando ainda, né? Daqui a pouco você fala, Vini, peraí. A questão as tecnologias vêm para ajudar e resolver alguns problemas. Um exemplo bem clássico é o próprio jQuery. O jQuery se escreve muito menos e faz muito mais do que se você usar o JavaScript puro. Mas o jQuery, ele é o quê? Implementação de JavaScript por trás. Sim. Nada diferente disso. Só que você põe lá o seletor, o nome da classe e o efeito. Lindo. Se fosse fazer em JavaScript, ia ser 8 linhas, né? Get element by ID, faz não sei o que, para você fazer o mesmo efeito. Então, ele vem para ajudar, trazer produtividade, trazer performance pro próprio desenvolvedor, pros negócios crescerem. Mas o ponto é, use com parcimônia, mano. Use o bagulho mínimo que você vai usar. Não adianta você querer usar o jQuery, o plugin, aí tem 800 mil plugins. O cara dá o install all lá. Pá, instala a porra toda. Aí 800 plugins, 700 tem vulnerabilidade. O cara já tá exposto com segurança. Então, aí já tá consumindo mais da máquina do que ele deveria. Né? A máquina pode estar até no mínimo, mas ele tá, em vez de usar 50% dela com a aplicação dele, ele tá usando 70%. Porque ele tá usando coisa que não é para usar. Então, é a famosa... Voltando à analogia que você fez aí, vou fazer uma também, né? O Masterchef serve pra vida. Não é só pra aprender a cozinhar, não. Mas a galera vai fazer uns pratos mirabolantes e chega na prova de fritar o ovo lá, frita um ovo perfeito lá que eles chamam. O cara não sabe fritar o ovo. O ovo caga, o ovo quebra, o ovo explode, o cara não sabe fritar o ovo. Mas ele quer já ir pro gourmet, já ser o chefe renomado, já não sei o quê. E isso acontece com a gente que é desenvolvedor. A gente quer ser o pica das galáxias, usar tudo que é novo, mas não sabe fazer feijão com arroz. Você falou do jQuery aí, eu lembrei de um caso aí bem interessante, que era uma página SPA e daí a gente usava uma biblioteca lá, o Lodash. Cara, a página SPA é magrinha, né? A página SPA é porque ela é magrinha, né?
Né? É single page application, né? Tudo que você usa, toda a sua aplicação, ela é renderizada uma vez e daí tudo já tá ali. Então, se você ficar navegando entre as páginas, ela tem que ser instantânea e tudo mais. O conceito dela é legal, se ela for bem implementado, cara, é bacana para coisas pequenas. E daí, o que ele fazia? Em toda a parte do código, em tudo, se importava o Lodash. Só que a importação era feita Lodash tipo asterisco. Ele carregava tudo. Cara, é uma biblioteca gigantesca. Ela tem muitas coisas. E daí o site pesado. E eu comecei a analisar lá, fui entender. E quando eu abri, eu vi lá que o cara estava importando um Lodash e estava usando uma função dele. Ele importava todo o Lodash e usava uma função. Inclusive, era uma função, cara, era tipo assim, uma função de concatenar ou sabe, era simples. Inclusive, para eu resolver esse problema, o que eu fiz? Eu tirei a importação do Lodash e fiz a função, criei um common lá com essa função que ele estava usando. Então a gente usava a função interna, tipo, em vez de baixar todo o framework, aliás, toda a biblioteca para usar ele, você usava essa função. E o ganho de desempenho no site assim, foi incrível. Eu lembro que o pessoal tudo ficou elogiando. Eu falei, mano, tipo, não fiz mágica, fiz nada, mano. Só tirei a biblioteca que tava tava carregando tudo, cara. Então, vale pensar isso, cara, pra que você tá usando isso? Beleza, deveria usar? Não deveria? Imagine que deveria, vai facilitar, muito tempo de desenvolvimento do cara. Mas, se você for usar, cara, não custa nada, mano. Inclusive, assim, você vai ganhar muito com isso. Leia o manual, cara. Olha lá. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis, porque se você pega uma biblioteca, você pega um framework, você entra no site dele e a documentação é tão bonitinha que eu acho que é melhor do que qualquer curso que você fosse fazer. Aí você fala, porra, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender Angular, eu quero aprender React. Cara, entra na documentação do cara lá, entra no site e faz o passo a passo que você vai aprender, muito mais do que se fosse num curso. O próprio então, Get vale a Started pena. Deles, né? Sim, vale muito a pena. Só que eu acho que a gente pula essa parte aí, né? Show. Vini, como que é na infraestrutura? Você quer usar tudo que sai? Você sai atualizando o sistema operacional das empresas? E aí, conta um pouquinho que você tá calado aí, cabisbaixo. Tá legal a discussão de vocês. Tá pensando Tá legal a no treta? Windows. Pode continuar aí que tá bom daí. Infraestrutura não tem essas coisas? Quem não tem? Não tem. Que é isso? A gente não tem 52 tipos de Linux diferentes, uns 8 sistemas operacionais da Microsoft diferentes. Não, a gente não tem nada disso. Mas você tem uma grande, como é que eu posso dizer, um grande prédio para sustentar nas costas, né? Então você tem o banco de dados, o web server, o balance, o node, a nuvem, você tem a rede, né? Que a gente tá falando de tudo isso, mas ninguém fala de rede, né? Como que é o tráfego de rede, né? Como que é o firewall, como que é isso, mas enfim. Como que é suportar tudo isso? Porque é o que eu falei, precisa do balance, precisa de um VIP, precisa de um, como é que chamava lá, um pool de aplicações, precisa de um web garden, né? Sabe o que é um web garden? o jardim de web, né? Precisa disso. Precisa de tudo isso. E quem define isso? Às vezes essas demandas vêm do desenvolvedor, né? O cara fala, não, minha aplicação precisa de 8 núcleos da máquina, 50 pool. Aí você vai sobre a máquina para ele. Sem questionar, não, cara, é isso mesmo? Precisa de um web garden para isso, né? Como é que é? Explica aí, fala um pouquinho na infra. Lembrando dos primeiros episódios nossos, o desenvolvedor tem que saber de infra, né? Senão, como é que eu vou saber? O cara que desenvolveu a aplicação dele, ele que importou 52 milhões de framework na dele, ele tem que me dizer o que vai ser necessário. Eu não tenho como saber o que a não ser com um stress test simples. Bota numa máquina e vê o que aguenta. Fora isso, a gente não tem muito o que fazer. E a maioria dos desenvolvedores não sabem nem escrever um stress test para sua própria aplicação. Ou usar uma ferramenta que faça isso, né? Ah, eu lembrei o outro nome, é Web Farm e Web Garden. Ou é o jardim ou a fazenda. O Farm é mais legal. Eu lembro na faculdade que antes de sentar na frente do computador, cara, acho que eu passei 2 anos sem ver computador na faculdade de ciência da computação. Eu achava que eu ia chegar arregaçando lá. E
E era tudo ali no papel, era tudo conta. Então, eu lembro que era muito bonito ver aquilo, porque era tudo exatas, mano. Tudo que você ia visualizar, se eu desenvolvia um algoritmo, automaticamente eu falava quanto ele ia consumir de memória, quanto ele ia consumir de banda. Cara, a gente escrevia tudo antes mesmo de escrever uma linha de código. E eu vim, quando eu saí da faculdade, assim, eu vim com essa ilusão de que, cara, vou entrar agora numa área que é exatas, assim. Eu vou saber o que tá acontecendo. E quando eu entrei no mercado... Peraí, deixa eu rir. Quando eu entrei no mercado, eu me assustei, mano. E de verdade, porque se você for pensar, o computador, ele realmente... O computador é exatas. Ele faz cálculo. O problema é que você enfia tanta tranqueira ali, enfia tanta variáveis, tipo, você perde o controle da aplicação que a galera já não sabe exatamente o que vai acontecer, não Cara, sabe... complementando essa palavra que você falou, você perde o controle da aplicação. Hoje, fazer um troubleshoot em produção é um caos em algumas empresas. Porque Sim. é tanta camada, é tanta coisa, você não sabe onde está o problema. Cara, você não sabe onde está o problema. Pessoas são acionadas de madrugada, o Vini faz plantão, vocês estão ligados. Eu tava aí, sei como é. Mano, a gente faz tanta vida de pessoa afetada por simplesmente tecnologia ter sido implementada errado. Desculpa te cortar, mas foi só pra falar que as pessoas também importam. E são coisas que não são consideradas, tipo, levadas em consideração no desenvolvimento. E, cara, é ultra importante. É o que o Vini falou, tipo, você vai passar a aplicação para ele e você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber qual é o consumo da sua aplicação. Eu recentemente eu tô fazendo algumas alterações de uns projetos, que é uma empresa terceira, né, que desenvolveu. E eu comecei a revisar os HPA lá para ver o quanto que ele consumia. E junto com o pessoal de DevOps, eles estavam mostrando a máquina que ela foi alocada, o quanto... Porque quando você desenvolve a sua aplicação para mandar lá para o Kubernetes, você já passa tipo uma configuração, né, um e-mail para ela falando qual é o tamanho da máquina que você precisa. Então assim que você manda isso daí, o Kubernetes ele já vai identificar, já vai separar, alocar ali a memória, o processamento para aquela aplicação. Então independente se ela está usando ou não, ela já reserva para ele. E daí a gente começou a olhar e ver o tanto de aplicação, o tanto de consumo que aquela aplicação ela requisitava. E você via que era coisa absurda, porque geralmente as aplicações estavam usando... Segura na cadeira aí, Cássio. Segura na cadeira. As aplicações estavam usando 0,3% de processamento e memória do que era requisitado para ela. E tipo, isso no natural, sem escalar, entendeu? Eu desisto. E daí, e ao mesmo tempo você falava que você precisaria de 4 máquinas para escalar. Então, assim, quando você chegava pro Kubernetes e fala, cara, no pior dos casos, minha aplicação ela vai escalar tipo 10 vezes. Vou precisar de 10 aplicações. Aí você vê lá na porcentagem que ela usa 0,3. Você fala, porra, é uma conta que não bate, mano. Tipo, não rola isso. Você precisaria de uma máquina só e muito mais consumo para poder começar a pensar em escalar. Então, eu acho, resumindo isso tudo aí, é que assim, a gente começa a usar vários frameworks, várias tecnologias, começa a usar metodologia na hype e esquece de perguntar o porquê aquilo tá ali. Tipo, se você for pensar neste caso, por exemplo, da aplicação cara, por que eu tenho que configurar esse cara? É justamente para evitar desperdício. Não para criar outro desperdício, né? O próprio banco de dados, cara, os sistemas gerenciadores de banco de dados já são uns puta algoritmos foda, tanto para I/O, né, para a própria I/O do disco da máquina, de gravar informação, de leitura de informação, todos os bancos de dados, né, sem exceção, já são algoritmos fodidos, não à toa, os bancos são caros, e às vezes a galera não sabe usar o próprio banco, tipo, precisa pôr escala de banco, acho que assim, tirando de espaço em disco, dependendo do tamanho do I/O que você está fazendo na máquina, o tempo de leitura, o tempo de escrita, cara, quantos cadastros sua empresa tem, seu site tem por minuto, assim, por segundo? É 1 milhão de cadastros de insert no banco? Pra você precisar de tanta máquina?
Leitura, talvez faz mais sentido, né? Sua informação consome mais... sua aplicação normalmente consome mais do que cadastra, né? Do que imputa de informação. Então, I.O. de máquina. Aí você fala I.O. para alguns desenvolvedores. I.O., o cara nem sabe o que tá ligado? E é o que a gente falou em outros episódios, o Vini comentou. A gente tem que saber os fundamentos, cara. Tem que saber feijão com arroz, tem que revisitar conceitos. Puta, eu não lembro o que é herança. Bom, deixa eu revisitar, deixa eu entender de novo o conceito. Não é vergonha, não é problema pra ninguém falar que não sabe, olhar pra trás e tentar reaprender. Porque a gente tem isso também, né? Tá muito na frente e fala, pô, não precisa olhar o que é if de novo. Ontem eu tava dando aula pra galera, eu precisei olhar como é que portava o CSS na página HTML. Eu não lembrava, o style lá e tal. Tudo bem, eu não faço isso todo dia, não é problema nenhum. Até o aluno falou, o professor não quer falar porque ele não sabe. Eu falei, ei, cuzão, tá tirando? Aí peguei o bagulho, baixei e tal, fizemos. Mas assim, é simples, cara. Feijão com arroz, enfim, feijão com arroz. Eu tinha um amigo meu que ele sempre falava, ele fala, cara, se tá complicado, tá errado. Se tá complicado, tá errado. E quando você vai ver, às vezes tá muito complicado porque você colocou tanta coisa ali que não devia, que você esqueceu de que o que você precisava era simples. Você quis implementar, é um exemplo básico, o DDD, né? Você vai desenvolver lá, cara, é puta de uma metodologia da hora, você desenvolve uma arquitetura bonita, ela fica simples de dar manutenção e tudo mais. Só que assim, ela faz sentido quando é algo grande. Ela só faz sentido se o seu negócio começa a crescer demais. E você vai ver lá os Hello World, alguma coisa assim, que os caras estão usando DDD e você vê e fala, caralho, mas eu preciso escrever tudo isso de código pra falar pra fazer uma inserção no banco de dados? Tipo, é maluquice. Então, DDD é descagem direta à distância? E tem o DDI também, descagem direta internacional. Data Drive é você desenvolver voltado ao negócio, ao domínio. Tipo, tudo ao domínio. E, cara, é aquela, né? Tipo, você começa a usar framework, começa a usar ferramenta, metodologia, sem necessidade, e daí você cria um Frankenstein lá que depois pra dar manutenção é foda, mano. Você não precisaria daquilo. Não, show. Acho que, cara, a gente falou pra caralho no nível pistola mesmo, porque é um bagulho que você começa a olhar pra trás e te consome a alma, né? Porque você vê que eu fiz muita cagada. Usei tanta coisa nova e, enfim... E me chamou a atenção esse tema, tanto por ter visto esse cara, né, quanto em forense. Quando eu comecei a fazer forense, parte do trabalho é analisar a máquina, né? Parte do trabalho não, né? Todo o trabalho é analisar uma máquina. E, cara, quando você vê a quantidade de coisas que rodam numa máquina, que tem numa máquina que você nem sabe que tem, só do sistema... Não é à toa que o sistema operacional... Windows, Linux, Mac, enfim, só ele já consome metade de memória ou 30, 40% de memória de processamento da máquina. Porque é muita coisa que executa, é muito serviço, enfim. Então, hardenizar, né, tirar o que é desnecessário, ver de fato o que você precisa. E aí o que você falou, o Docker veio para resolver muitas coisas, inclusive essa, né, de ter o mínimo necessário. Não é que a tecnologia é ruim, né? Não é que o C# é bosta, o Java é lento. Não é isso, cara. É que o cara subiu o Windows um monte de coisa que ele não precisa, a JVM do Java rodando num bagulho que não precisa, 82 if para exibir uma mensagem na tela, e aí a tecnologia é ruim. É igual o cara ganhar uma Lamborghini, uma Ferrari e fazer rally. Não vai andar, mano. Aí o carro é ruim. Você que é um imbecil. Eu tô puto ainda. Tá usando errado. Então não adianta. Mano, é ferramenta e cabe ao cara ali, o desenvolvedor, analista, o cara de segurança, de infra, saber se aquela ferramenta deve ser usada para aquilo. O cara começa a usar a ferramenta descontroladamente aí, ou começa só porque ele estudou uma das tecnologias, ele tem que resolver tudo com aquilo, né? Como que tem, a galera gosta de falar, se sua única ferramenta é o martelo, todo o problema que você tem é prego? Tipo, todo parafuso é prego? Exatamente. Pergunta, Vini, você acha que é importante a gente, enquanto profissional, agora a gente falou muito do mundo corporativo, mas você acha que enquanto profissionais, né, enquanto pessoas, enquanto cientistas, vamos chamar assim, a gente tem que estar atualizado? Então, não estou dizendo que a gente tem que usar tudo que lança, é o ponto que eu defendo, a gente não tem que usar, a gente tem que conhecer. Justamente porque, um exemplo mesmo, né? A empresa que eu trabalhava que só usava Webforms e já estava no MVC 2.0. Até que eu falei, não, pera aí, cara, deixa eu estudar essa porra, porque eu não vou morrer nessa empresa. E aí eu vou pro mercado, o mercado usa.
Então, eu fui me atualizar, fui entender, fui brincar para poder eu estar atualizado enquanto conhecimento. Você acha que isso é válido ou você acha que é desperdício de tempo das pessoas estudar o que é novo? Vamos usar uma frase que eu ouvi de um sábio que uma vez me falou, que água parada apodrece. Então, cara, se você ficar parado onde você tá, exatamente, você vai apodrecer, parça. Não tem o que fazer, ou você se mantém atualizado, ou o mercado não vai te absorver em momento algum. E isso não quer dizer que tudo que você está estudando é válido para você utilizar na empresa. A coisa é simples. Você tem que sempre se fazer o porquê que eu vou atualizar, para que eu vou atualizar. E sim, quando a gente fala em infraestrutura, a gente sempre pergunta, para que essa tecnologia vai me servir? Ela vai me trazer realmente um ganho? A curvatura de aprendizado que eu vou ter para poder colocar isso aqui dentro, para que todos possam utilizar, vai valer a pena? Se as respostas forem sim, beleza, vai para as cabeças. Se uma delas for não, você pode já ficar com o pé atrás. E é interessante isso que você falou, porque além do lado pessoal, você tem que se preocupar, inclusive eu acho que você deveria se preocupar isso em primeiro lugar, né? Antes do lado pessoal, que é a parte da empresa. Não adianta você chegar com uma tecnologia totalmente diferente, sair tuchando, sair desenvolvendo, e você não pensou num todo ali, você não olhou, você não prestou atenção que não existe outras pessoas com aquela skill, que é difícil trazer pessoas do mercado para desenvolver com aquilo depois, a manutenção é custosa, ou sei lá, se o custo daquela, às vezes é uma ferramenta paga, e o cara ele simplesmente colocou lá para testar ou achar bonito, sei lá, o cara quis fazer um case para ele e acabou esquecendo o lado corporativo ali. E, cara, para ele pode ser que não aconteça nada, mas para a empresa ele trouxe puta de um problema que vai demorar um tempo para ser eliminado ali. Sim. Faz sentido. Eu já ouvi de muitas pessoas, por exemplo, né, logo que começou o conceito de virtualização expandir de verdade no mercado. Isso aí é modinha, daqui a pouco vai acabar. Pois é. Aí quando chegou nuvem, né? Isso aí é modinha, já as empresas vão ver que isso aí não vale de nada e vai voltar tudo para dentro das empresas. Realmente, algumas voltaram, porque usaram errado a nuvem, né? Nuvem não é para você colocar lá um servidor, um bare metal rodando lá com 32 processadores e 64 GB de memória, que é uma máquina cara demais. Lá é justamente para a gente rodar as coisas pequenas. Um processador, 2 GB de memória, algo pequeno, pontual, que você paraleliza a execução. Quando você tem que escalar vertical, cara, nuvem não é o caminho, isso é óbvio, né? Agora, quando você escala horizontal, a coisa já é diferente. Então, de novo, vai estudo da aplicação, vai estudo junto com um time de desenvolvimento para ver se a aplicação ela vai ter capacidade, porque muitas vezes o desenvolvedor não desenvolveu a aplicação para que ela execute em paralelo, só em vertical. Mas também, você tem razão, mas só fazendo um contraponto também, né? A gente não pode, não fizemos isso, né? Mas só para deixar claro, a gente não está endemonizando as tecnologias, né? Pelo contrário, Docker é bom, Kubernetes é bom, Java é bom, C# é bom, JavaScript é bom, tudo é bom. Depende do que você vai usar. Mas acho que o ponto é assim, faz sentido, como posso explicar? Puta, fugiu como é que eu queria explicar isso. Fala aí, inventa alguma coisa aí, depois eu falo. Eu ia explicar o negócio e fugiu. Não, acho que o que você quis dizer faz sentido eu usar tudo que é de novo? Não faz sentido. Em momento algum vai fazer sentido você colocar tudo que está lançando no mercado. Mesmo porque, como o próprio nome diz, ele é lançamento. Então ele ainda tem um tempo de maturação para que ele possa ganhar realmente alguma notoriedade dentro do mercado e ser alguma coisa de uso, né? Não, lembrei. Lembrei o que eu ia falar, desculpa de cortar. É que, tipo assim, às vezes a gente coloca a pressão na tecnologia, né? Ou pensamos em fazer isso, mas não é. Às vezes o desenvolvedor, o cara que está responsável por entregar aquilo, ele está preocupado com uma única coisa, né? Com a entrega de fato. Por conta de pressão, por conta de vários fatores de negócio. Então é o tema que a gente já comentou anteriormente, né? O negócio pressiona. Então, ao invés do cara fazer 80 linhas de JavaScript puro, ele usa 10 linhas de jQuery. E aí ele não tem tanto tempo, às vezes, para aprender o próprio jQuery, ele está preocupado com a entrega. Tudo bem, né? A responsabilidade da qualidade é sempre dele, mas a entrega sempre vai pesar mais.
E aí ele, puta, instala, que nem o Rodrigo falou, né? O cara importou a biblioteca inteira pra usar uma função porque foi o jeito mais fácil de talvez resolver o problema. Sem pensar, né? Se pensar, às vezes você tinha uma função mais simples pra resolver, mas, pô, eu vou fazer isso porque é mais rápido, eu vou entregar logo. Então, às vezes, não é nem a hype, não é nem vontade do cara, né? Mas a pressão do negócio, a pressão de entrega, a pressão de gerente, a pressão de coordenador, porque tem um bando de pau no cu que força isso, e é assim. Então, tipo, tem que entregar, tem que fazer. E aí, tá pronto? Tá pronto? Não, cara, pra ficar pronto bonitinho, eu preciso de 80 linhas de código. Não. Faz. Importa a biblioteca inteira e sobe. Vai. Beleza, subiu. Mas aí tá subindo, comendo 80% da máquina, tá com um monte de coisa vulnerável, tem 800 problemas. E aí isso a gente cai numa única palavra que a gente, ao longo desses 18 episódios, fala que é onde é o problema. Cultura. Porque se tivéssemos uma cultura diferente, não passaríamos por esse tipo de problema. Era isso que eu ia falar. O Vini complementou que eu quis dizer, não precisa usar tudo, mas às vezes a galera é forçada a usar algumas coisas, algumas ferramentas. Puta, tem uma formiga aqui pra matar. Nossa, ele olha pro lado e ele só tem o quê? A bazuca. Puta, atira com a bazuca. Pá, matou. Foda-se. Mas, porra, precisava de gastar tudo isso de recurso? Cara, tem uma prática no mercado aí que consultoria costuma usar isso. Ao favor deles. Que é o seguinte, se você chega com uma tecnologia que ela tá no hype ali e não existe ainda desenvolvedores para aquela tecnologia, ninguém sabe exatamente como ela funciona, ela é bem nova. Chega uma consultoria falando que aquela tecnologia é a solução de tudo, tipo um guru, sabe aqueles guru que vende livro lá, que aparece, vende livro e some. A consultoria vem, prega aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo, soca na empresa, e daí, cara, a empresa ela fica dependente da consultoria, porque até então, só essa consultoria está trabalhando com os profissionais que dominam de verdade ou dominam na farsa ali, porque ninguém vai comprovar se o cara domina ou não, porque é uma tecnologia nova. E até se ver que faz sentido ou não, cara, a consultoria já ganhou muito dinheiro com a empresa, já saiu fora, já foi para outra empresa implementar essa tecnologia milagrosa em outro lugar. Então, cara, eu vejo assim, se você quer surfar realmente na onda de tecnologia, surfar na hype, saiba do que está fazendo, leve tudo em consideração. A não ser que seja um pau no cu e só quer ganhar dinheiro nas custas dos outros, né? Então, sai metendo tecnologia em todo mundo aí. Mas tem que ser... E faz gastar, né? Porque infra custa, máquina custa, nuvem custa. Claro. Manutenção, porque se você... Imagina que você sobe algo com bug, algo com uma tecnologia que ninguém usa, tá no hype ali, ninguém sabe como usa ainda, ela não tá madura. Você desenvolve, sobe sua aplicação e sai fora da empresa, sobra para quem for dar manutenção nisso, o cara ele vai ter que se desdobrar, ele vai ter que entender, ele vai ter que correr atrás. Cara, vai perder um tempo violento nisso daí. Então, o cara, ele teoricamente, ele ganhou um tempo lá na frente, só que o preço que você vai pagar depois é bem alto. E geralmente ele não é medido assim, né? Ele não é medido por conta da tecnologia. Cara, a gente poderia criar uma ferramenta aí de traqueamento de, tipo, níveis de tecnologia, né? Se sua tecnologia, se isso que você trouxe, ela está agregando ao seu negócio ou se ele está penalizando o seu negócio. Seria interessante, né? Outro dia eu brinquei e falei sério, né? Que tipo, tem uma ferramenta aí, da Dynatrace, que você bota no servidor, ele pega a stack inteira, a porra inteira. Cara, é uma ferramenta muito boa. Muito boa. Só que já parou pra pensar que se todo mundo seguisse o que a gente tá falando aqui, né, de mínimo, precisaria usar um cara desse? Porque ele ganha dinheiro como? Descubra onde tá o erro da sua aplicação, descubra onde é chamado, onde tá, né? Se você tivesse tudo mapeado e feito direito, você não precisava da ferramenta dessa. Performance, log... Cara, todo web fora que um cara desse vai consumir pra caramba pra poder acessar cada nível. Vai consumir recurso do servidor. Agora, você para pra pensar, tudo que você precisa já existe. O log já tem no web server, já tem no banco. A linguagem que você tá usando já faz tudo. O seu sistema operacional tem tudo que você precisa de log. Cara, você não precisa de 80 mil coisas. Bom, enfim. Então, esses caras aí ganham dinheiro no vacilo dos outros. Do vacilo dos outros, mas é a história. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso aí, ó.
Enquanto uns choram, não em lenço. Ontem tava assistindo Eu, Patroa as Crianças, não, Todo Mundo Odeia o Chris, e tem um cara lá, o Omar, lá que ele tem a funerária, né? Sim. E aí é um bagulho de candidato, de vereador e tal, e a Rochelle tá defendendo um vereador lá que ele não gosta. Aí ele chega nela e fala, depois que esse cara chegou, 30% do meu negócio despencou. E ele vende caixão. Aí ela falou, lógico, ele acabou com 30% dos homicídios. Então, mano, tipo assim, pra um é bom, pra outro é ruim, né? Mas são pontos de vista. Mas enfim, pra gente encerrar, a gente tá bastante tempo aqui já, estamos 1 hora já gravando. O episódio não ficar muito longo, e é um tema muito longo, na verdade. A gente pode passar a vida aqui falando disso. Vamos dar um conselho final. O que vocês diriam pra galera? Eu diria o seguinte: se atualize sempre enquanto profissional. É importante conhecer tecnologias, novas ferramentas, você tá antenado, é importante. Não tem que saber tudo, não é obrigado a aprender tudo, não dá pra saber e aprender tudo ao mesmo tempo, enfim, é inviável. Mas é importante você estar antenado até para você ter comparação, até para você saber se isso é o melhor ou não é, se isso é o mais adequado ou não é, ou se de fato você precisa mudar, mas não queira surfar a onda, até porque o próprio surfista não surfa todas as ondas, né? Ele tem a onda certa que ele vai surfar. Nossa, eu tô muito eu tô puto, eu fico filósofo. Cara, o que eu tenho a dizer é a mesma coisa do Cássio, cara. Se mantenha atualizado. E a não ser que você seja o Medina lá, mano, não vai na onda não, bicho. Na onda, a não ser que você queira retirar dinheiro das empresas, a não ser que você seja o cara que quer se beneficiar disso, ou se for fazer isso, se for viver na onda, faça com consciência, entenda da coisa, veja o todo, não pense só ali na hora, pense no depois, que vai dar manutenção e tudo mais. Porque senão, cara, você só é um cara que vem com a hype, joga bomba e sai fora. Resumindo, às vezes é um cara bem visto ainda no mercado por conta disso. Fire in the hole. Resumindo o que vocês dois disseram, né? Quer se atualizar, precisa, então planeje direito. Porque quando é muito bem planejado, não tem nenhum problema se usar uma tecnologia nova, desde que ela seja muito bem planejada, todos estejam aptos a dar suporte, e aí sim pode ser implementada sem grandes dores de cabeça, porque mesmo assim ainda vai ter dores de cabeça. Falando sobre planejamento, só pra encerrar, né? Eu vi um cara esses dias falou assim, a mulher falou pra ele, né? Nosso filho tem, sei lá, 6 meses, acabou de nascer, e eu tô pensando em planejar alimentação vegana pra ele e tudo mais, né? Planejando pra ele ser vegano. Aí o cara falou, mano, nem o filho foi planejado. Bom, enfim. Não vou nem resumir o episódio de hoje, cara. A gente falou pra caralho, falamos bem. Então é isso. Você ouviu sobre hypes, para de surfar onda, faz um feijão com arroz. Eu sou Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. E não perca os próximos episódios. Vai ouvir os anteriores. E é isso. Beijo, tchau. Tchau.